Sabe aquelas coisas que você não pode fugir de comentar? Preciso fazer um comentário que está todo mundo perguntando. Estão falando que eu estou vestido de pastor hoje. Você tem que falar porque está todo mundo pensando a mesma coisa, quase todo mundo. Quem me conhece, né? Quem está visitando aqui não está entendendo nada, é que eu estou sempre de jeans e tal, mas é que hoje eu vou sair daqui, ainda vou para um casamento de uma pessoa muito querida da família, o terno está no carro. Vou chegar para a festa, né? Minha esposa está lá me representando, a gente tinha aqui, é gente muito querida da família, enfim. E hoje é o encerramento dessa série, talvez por isso também que eu estou mais bem vestido e tal. Vocês querem dizer que eu ando mal vestido? Não, né? Só mais esportivo, né? Obrigado. Vai ser muito importante que nós vamos falar hoje, até em relação a esse assunto. Bom, estamos chegando ao final da nossa série, e quando nós começamos essa série, nós começamos com um desafio. A gente fala muito sobre crescimento espiritual, a gente fala sobre amadurecimento, a gente fala sobre os passos de um cristão, e isso sempre gera muita confusão, porque a gente mistura isso com religiosidade. Eu disse aqui no primeiro dia que, às vezes, o fato de você frequentar uma igreja, o fato de você frequentar duas igrejas, no meio da semana você vai assistir um outro culto, o fato de você jejuar, às vezes, essas coisas dão a sensação de que você está amadurecendo e crescendo. Não, nenhuma dessas coisas deixa de ser bacana e boa, eu incentivo todas elas. No entanto, a Bíblia diz claramente que o que faz a diferença é pôr em prática a palavra de Deus, as coisas que a gente aprende de Jesus. Enquanto você não colocar em prática, tudo que você faz chama religiosidade. Enquanto você não sair daqui e aplicar as verdades que Jesus, que a palavra nos ensina, não tem valor nenhum. Eu brinquei aqui várias vezes, é igual você se matricular numa academia, comprar uma esteira, comprar uma bicicleta, até você tomar a atitude de fazer o exercício, não vai adiantar nada, mesmo que você tenha a sensação, né? Você compra um tênis novo, você tem aquela sensação de que você já está emagrecendo, mas não valeu nada até você começar a praticar. E aí, no primeiro dia, nós falamos de um versículo e repetimos ele por alguns capítulos, que está lá em Tiago, e Tiago fala bem claramente, ele é bem direto, ele fala assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se você só ouve e não coloca em prática, você está se enganando, porque você não está enganando a Deus, você não está me enganando, você está enganando a si mesmo. Então o Tiago adverte: sejam praticantes da palavra, coloquem em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Mas tem um outro texto que fala sobre isso, aliás, tem vários, mas Jesus fala disso de uma forma um pouquinho mais dura do que Tiago. E eu não falei antes para não assustar ninguém, mas Jesus, eu deixei para o último capítulo, mas Jesus fala isso de uma forma direta e forte. Está lá em Mateus, capítulo 7. Jesus fez ali Mateus 5, 6 e 7, o que a gente conhece por Sermão da Montanha. Jesus ensinou uma série de coisas para os seus seguidores, mas muita coisa bacana. Num determinado momento ele começou a falar sobre falsos profetas, fez uma comparação com a árvore que não dá fruto, precisa ser cortada. Jesus está falando disso no final do Sermão da Montanha, e aí ele diz o seguinte. Bom, ele diz também, falando da árvore, ele fala assim: pelos frutos você conhecerá a árvore, conhecerá as pessoas, né, pelo que elas frutificarem é que você vai reconhecer quem elas são. E aí, em seguida, Jesus fala o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz. Não aquele que sabe, não aquele que estudou, não aquele que frequenta, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia. Qual dia? Jesus está se referindo ao juízo final, quando a gente for prestar contas da nossa vida. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, não viemos na igreja tantas vezes, por ano eu ia tantas vezes, eu jejuava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Poxa vida, Jesus! E aí Jesus, então, diz assim, então lhes direi claramente naquele dia, nunca os conheci. Ixi, é forte isso aqui. E aí em seguida, ele fala alguns versículos que a maioria de vocês conhece, que também tem tudo a ver com o nosso assunto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, as coloca em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, a tempestade, e aquela casa ficou firme, porque estava construída sobre a rocha. Esse é Jesus falando da importância da aplicação. Então, nós temos dito desde o primeiro dia, aplicação é tudo, colocar em prática é tudo, é o mais importante do que conhecer. Bom, então nós começamos a falar de alguns aplicativos, nós escolhemos 5, tem mais coisas na Bíblia, mas nós destacamos 5, que são 5 coisas muito importantes que todo seguidor de Jesus deveria colocar em prática. Na verdade, todo mundo poderia colocar em prática, mesmo não sendo seguidor de Jesus, porque sua vida ia melhorar. Mas se somos seguidores de Jesus, nós temos quase que a obrigação de colocar em prática, segundo Jesus está explicando. E aí nós falamos do primeiro aplicativo, alguma coisa para você aplicar na sua vida. Nós falamos do perdão, e dissemos que pessoas perdoadas perdoam. Nós falamos sobre isso, a mensagem está no site da capela, se você não teve o privilégio de assistir, está lá para você assistir. Depois nós falamos sobre confissão, a importância de confessarmos nossos erros, nossos pecados a Deus e uns aos outros. E nós dissemos que a confissão genuína, verdadeira, leva a uma mudança genuína e verdadeira. Então não é apenas, Deus, eu roubei, eu enganei, eu menti, aí não tenho que fazer nada. Não. A confissão genuína, você precisa fazer com a pessoa que você prejudicou e tomar a atitude de mudar de postura, não fazer nunca mais aquilo. Isso que é uma confissão verdadeira. No terceiro aplicativo, nós falamos sobre o descanso. Ninguém nunca achou que descanso talvez fosse uma questão espiritual, e nós explicamos aqui que o descanso, você separar um tempo para você repor as suas energias, é sim uma questão espiritual. E aí, na semana passada, nós falamos sobre confiança, a importância de confiar. E que confiar é uma escolha que nós fazemos. Então, esses são 4 dos aplicativos para você sair daqui e praticar na sua vida. E hoje, nós vamos falar de um aplicativo que, na situação que nós estamos vivendo hoje, econômica, de dificuldade, todos nós, eu acho que quase sem exceção, estamos enfrentando dificuldades financeiras e incertezas. Esse aplicativo vai fazer muita diferença na sua vida. Mas antes de falar sobre ele, eu quero contar uma historinha que vai ilustrar o que eu vou falar daqui a pouco. Em 1995, vocês não tinham nem nascido ainda, eu já era músico profissional. E a minha esposa, Kellen, ela tinha 18 para 19 anos, estava com 18 anos, e foi quando eu conheci a minha esposa, e ela era cantora, estava em vias de gravar o primeiro CD. E aí eu conheci, a gente começou a namorar, o pai dela sabia que eu era músico, aí me convidou para produzir o CD da Kelly, em 1995. O CD ficou pronto no final do ano, em 96, no Carnaval, nós fizemos um lançamento do CD na igreja que era da Kelly anteriormente, na IPI, num evento chamado Kyrios, que tem até hoje, muito legal, tocamos outras vezes lá. Fomos fazer o lançamento do CD. Primeiro CD, estreia e tal. Bom, ensaiamos, eu morava em São Paulo, vim de São Paulo, montei uma banda, a gente ensaiou, ficou muito bacana o som, a gente foi muito animado para lá, o som estava legal, o equipamento bacana, e nós tocamos as músicas, algumas inéditas e tal, e saímos assim, terminamos a última música, a gente estava bastante satisfeito, tinha sido legal, a gente tinha curtido ter tocado e foi gostoso para a gente, as pessoas reagiram bem e tal, e aí nós ia entrar a próxima banda, aí nós começamos a desligar o nosso equipamento para entrar a próxima banda.
Aí o locutor pegou o microfone e falou assim: bom, gente, agora sim a coisa vai ser legal, vai começar. E a gente estava guardando as coisas assim, a gente estava animadinho, mas aquela palavra caiu que nem uma bomba, assim. Como assim agora sim? A gente acabou de tocar, mas que ia chegar um cantor conhecido, né? Então, na cabeça dele agora é que a coisa ia ficar legal. A gente estava super animado, fomos para o camarim, assim, tudo cabisbaixo, assim, falando, poxa vida, será que não foi legal, né? Por causa daquela palavra que talvez ele falou sem pensar, ingenuamente, mas fez um mal danado para a gente saiu abatido ali do palco. Bom, o aplicativo que nós vamos falar hoje chama Encorajamento. Encorajamento. E eu vi uma pesquisa recente, feita assim com milhares de pessoas, e ela reflete claramente o meu e o seu dia a dia. É uma pesquisa sobre esse assunto. Nós, em todas as nossas conversas, nós temos duas opções: encorajar ou criticar. Então, encorajamento ou criticismo, a gente colocou aqui. E essa pesquisa diz o seguinte, que para cada uma palavra de encorajamento, nós falamos 6 de criticismo. Isso é uma pesquisa. Não foi aqui na capela, tá? Mas, se fizesse aqui, não sei o que daria. 1:6. Em todas as suas conversas, nas minhas conversas, a nossa tendência, porque uma pesquisa, ela dá a média do que acontece, para cada uma palavra que você fala de encorajamento, você fala 6 de crítica. Isso explica uma série de coisas logo de cara, não é verdade? Isso explica porque em alguns ambientes, às vezes o clima é pesado. Às vezes no trabalho, às vezes em casa. Porque essa é a tendência de todos nós, todos nós. E aí, uma conversa tóxica intoxica o ambiente. Então nós vivemos, às vezes, em ambientes intoxicados. E aí você não entende porque o clima está pesado, não entende porque está difícil, você não entende porque você não tem vontade de voltar para casa, você não entende porque você não tem vontade de ir trabalhar, você não entende, às vezes, até porque você não quer ir na igreja, você não entende porque, às vezes, o clima está assim. Mas isso ajuda a gente a entender um pouquinho. Então, o nosso aplicativo, que nós vamos já ver na Bíblia, como que a gente pode utilizar isso, colocar em prática, mas o nosso aplicativo, ele tem o potencial de mudar muita coisa na sua realidade hoje, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todo o ambiente onde você coloca a planta dos seus pés. Esse aplicativo tem o potencial de mudar. Nós temos alguns círculos de relacionamentos. Nós temos um círculo íntimo, que é o da nossa casa, mas se você expandir um pouquinho, seus amigos é um outro círculo de relacionamento. O seu trabalho é um outro círculo de relacionamento. Em todos esses, se você aprender a utilizar esse aplicativo, você pode mudar as coisas ao seu redor. Bom, a grande novidade é que esse aplicativo não tem contraindicação, por exemplo. Ninguém nunca vai reclamar de ser encorajado demais. Para quem recebe, nunca é demais um encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra que vai te deixar feliz, que vai despertar alguma coisa, vai potencializar o seu dia. Nunca é demais, não tem contraindicação. É ganhar ou ganhar. E nós vamos ler um versículo que eu acho fantástico, eu já usei ele aqui uma vez e vou usar ainda outras vezes. Está lá em Provérbios. E quem escreveu foi Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de toda a terra, foi o homem mais rico de toda a terra. Ele vinha reis de outros países para aprender com Salomão. É um homem extremamente sábio. Ele escreveu sobre isso de uma forma simples, direta e interessantíssima. E eu quero ler para vocês esse versículo, que está lá em Provérbios, capítulo 11, e versículo 25, é um versículo muito simples que eu gostaria que você memorizasse, que diz o seguinte:
O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos falar juntos? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A gente quer prosperar e às vezes não sabe o caminho. Salomão está indicando, o generoso prosperará. Vamos falar mais uma vez? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Alívio, aliviar, a origem da palavra vem de levitar. Vem de você deixar mais leve a vida do outro. Trazer alívio para a vida de alguém é trazer leveza para a vida de alguém. E não é exatamente o termo que a gente usa como oposição, como oposto. Você fala assim, pô, o clima está pesado. O que eu tenho que fazer para trazer alívio? Levar alívio aos outros e aí você recebe alívio. Salomão está falando que se você fizer isso, você vai tornar o ambiente na sua casa, o ambiente no seu trabalho, na sua igreja, em todo lugar que você vai, mais leve, mais produtivo, mais feliz. É isso que Salomão está falando. E tem um código internacional para você reconhecer uma pessoa que está precisando de encorajamento. Você pode falar assim, mas para quem que eu preciso levar encorajamento? Então tem um código internacional, que eu vou explicar para vocês agora, para você reconhecer se a pessoa está precisando ou não de encorajamento. Você precisa chegar bem pertinho dela, mas bem pertinho assim, do nariz, e ver se ela está respirando. Se ela estiver respirando, ela precisa de encorajamento. Certo? Deu para entender? Todo mundo precisa de encorajamento. Não existe uma pessoa, por mais confiante que seja, que não precisa de uma palavra de encorajamento. Não existe pessoas assim. E o contrário também é verdadeiro. Palavras de depreciação afundam as pessoas, desmotivam, não trazem alívio, trazem peso para a vida das pessoas. Gente, para cada uma palavra de motivação, de encorajamento, a gente fala 6. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos mudar isso nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Mulheres, você acha que seu marido, porque ele é forte fisicamente, ou gordo, sei lá, porque ele parece mais forte, às vezes você poupa de elogiar, de encorajar, de trazer uma palavra que dê confiança para ele, não é verdade? E nós, homens, precisamos ouvir isso das nossas esposas. Na situação que a gente está vivendo hoje, que a economia balançando e cobrança para tudo que é lado, gente, nós precisamos chegar em casa e nos sentir confiantes, ter força, motivação para sair para trabalhar. Porque senão, você imagina, você enfrenta todo aquele dia difícil e contas que você não conseguiu pagar, e você chega em casa e ainda você é bombardeado com 6 palavras de crítica. Uma bacana, você fala, nossa amor, hoje você chegou no horário, que legal, mas todo dia você atrasa, né? É igual o seu pai, 2. Isso já é um defeito de família. E outra, aí, todo dia a janta 4. É assim que a gente faz naturalmente, se a gente não prestar atenção. Homens, suas esposas, suas namoradas, elas precisam de palavras de encorajamento. Toda mulher sofre com insegurança, toda mulher quer se sentir amada, toda mulher quer se sentir bonita, isso, todas as mulheres são assim. Aquelas que respiram. Todas aquelas que respiram querem ouvir isso. E aí, você fala, amor, você está bonita, mas está atrasada. Gente, a gente precisa mudar essa dinâmica, nós precisamos aprender a trazer palavras de encorajamento, de motivação para as nossas esposas,
para fortalecê-las, para levantá-las, para dar ânimo. Elas precisam disso, de nós. E eu vou dar uma dica para vocês, as mulheres, elas têm um truque, que você precisa perceber logo. Mulher é o seguinte, ela vai no cabeleireiro e faz luzes nas pontas dos cabelos, e chega em casa e fica quietinha, não fala nada, esperando que você fale assim, amor, o que você fez no cabelo? Nossa, que lindo! Ela fica esperando, e aí você não fala nada, vai subindo um negócio ali dentro, uma raiva, daqui a pouco ela está emburrada e você não sabe o que é. Você não sabe. Então eu vou dar a dica para vocês. Todo dia que você chegar em casa, fala, amor, o que você fez no cabelo? Está tão bonito. O dia que ela fizer luz, você acerta. Certo? Aí você não vai errar, não vai passar por esse constrangimento. Bom, quem tem filha adolescente, eu tenho uma filha de 15 anos. Toda menina sofre com a pressão de que ela não é magra o suficiente, ela não é inteligente o suficiente, ela não é bonita o suficiente, o cabelo dela não é bonito o suficiente. Você pega o celular, ela tem uma foto de uma menina perfeita, que ela olha todo dia, que ela quer ser daquele jeito, sofre uma pressão enorme. Toda garota sofre essa pressão. Pais, vocês precisam prestar atenção nisso e falar, filha, você é linda, filha. Você é inteligente, filho. Você está tendo problema na escola? Vamos resolver, mas você é inteligente. Estão fazendo pressão demais em você, não presta atenção nisso, filho. Deus te criou, você é perfeita aos olhos de Deus. E aos olhos do papai, eu te amo do jeito que você é. Gente, isso faz um impacto na vida da sua filha, do seu filho, que você não faz ideia. Se você deixar, você vai fazer isso com ele. Vai falar uma coisa legal e 6 ruins. Nós precisamos mudar essa dinâmica. Nós precisamos mudar essa dinâmica. Como cristãos, nós temos que fazer isso. Precisamos. Mas tem um momento nas nossas vidas que nós somos bons nisso. Todo mundo é bom. Num momento. Sabe qual é? Nos funerais. Quando você vai num funeral, você é ótimo, porque você fala só coisa boa. Puxa, ele era tão bom marido, bom pai, era uma boa esposa. Nossa, eu me lembro de cada coisa bacana que fizemos juntos. Você muda essa dinâmica completamente. Só tem um problema. Qual é o problema? Essa pessoa não precisa de encorajamento. É tarde demais. Que tal se a gente levasse isso para aquelas que estão respirando? Que tal se a gente pensasse diferente, mudasse o resultado dessa pesquisa nas nossas vidas, nas nossas casas, e fizesse isso diferente? Mas eu sei que muitos, talvez aqui, ouviram as piores palavras de depreciação dentro das próprias casas. Talvez ouviram coisas terríveis dos próprios pais, ou do irmão mais velho, ou de um tio, ou de uma pessoa próxima. Lamento cada um que sofreu isso na sua casa. Você precisa perdoar o seu pai, sua mãe, não sei se ainda há tempo disso acontecer. Talvez foi por ignorância que fizeram isso. Mas você pode mudar isso. Você pode fazer diferente daqui para frente. Você pode fazer de seu lar um lugar leve, cheio de paz, cheio de pessoas motivadas, encorajadas. Você pode fazer isso. O tempo não volta mais, mas você pode fazer isso a partir de hoje na sua casa. Então, use tudo que você puder, todos os recursos que você puder, todas as suas forças para mudar essa dinâmica nas suas casas. Muitos daqui têm pais vivos,
Muitos estão com os pais aqui presentes. A gente tem uma tendência, quando é jovem, de achar que o pai não precisa de encorajamento, nem a mãe. Por quê? Eles já são velhos, já são maduros, eles não precisam de palavras. Gente, é maravilhoso quando um filho chega para você e fala assim: pai, eu te amo. Meu filhinho de 5 anos, porque ele tem 5 anos, ele fala: você é o melhor pai do mundo. E eu, naquele momento, eu me sinto o melhor pai do mundo. Eu não sou, mas naquele momento eu me sinto. E isso me faz um bem muito grande, muito grande. Então, filhos, vocês têm, sim, a oportunidade e, como cristãos, o dever de fazer isso com seus pais. Trazer uma palavra de incentivo para os seus pais. Leve alívio aos outros e você se sentirá aliviado. Leve encorajamento aos outros e você será encorajado. Motive o outro e você será motivado. É isso que Salomão está falando aqui. E Jesus resumiu isso aqui de uma forma fantástica, fantástica. Em Mateus 7, versículo 12, Jesus falou uma coisa poderosa em relação a isso. Jesus fala assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Esse é um resumo de toda a lei e de todos os profetas. Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Você quer se sentir melhor? Faça o outro se sentir melhor. Você quer prosperar? Ajude para que alguém prospere. Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. É uma dinâmica bíblica, mas que funciona, Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E você não deve ficar esperando, não é isso que o versículo fala, esperando que o outro traga alívio primeiro. É você que dá o passo. Você que leva o alívio e depois você recebe. É a gente, está nas nossas mãos. Então, eu tenho uma tarefa de casa para vocês, para cada um de vocês. E, bom, antes deixa eu só dizer uma coisa, muito importante também. Talvez algumas vezes você não vai receber alívio de volta. Talvez em alguns momentos você não vai receber incentivo de volta. Porque tem gente que se sente tão mal consigo mesma que ela não pode ver você bem. Isso existe. A pessoa se sente tão mal com ela mesma que ela não quer ver você se sentindo bem consigo mesma. Então ela não vai devolver. Mas essas são as exceções. A gente não deve viver pelas exceções. Nós temos que ir pela regra e pelo que a Bíblia ensina. Então, esqueça as exceções, porque não interessa. Se a pessoa fizer isso com você, se ela não devolver o alívio que você está entregando a ela, o problema não é seu. O problema é dela. Faça você o que é certo. E você vai mudar o ambiente à sua volta. Bom, tarefa de casa. Essa semana, ouça a sua própria conversa. Ouça a sua própria conversa. Não precisa ir muito longe. Terminando o culto aqui hoje, talvez você vai virar para a pessoa do seu lado e vai falar assim: pô, bacana essa mensagem, importante, mas não gostei da roupa desse pastor, e essa igreja é meio escura, e 6 coisas. Presta atenção, ouça você mesmo. Eu vou fazer isso também. Eu também vou me ouvir. Eu sou como vocês, eu tenho a mesma tendência. Todos nós temos a tendência de respeitar os números dessa pesquisa. Faça diferente. Preste atenção em tudo que você falar hoje para alguém. Saindo daqui hoje, porque são 3 coisas que vão estar acontecendo com você.
naquele momento que você prestar atenção e tentar mudar? 3 coisas. Primeiro, você vai estar seguindo a Jesus, você vai estar colocando em prática um ensinamento bíblico. Número 1. Número 2, você vai estar levando alívio a alguém. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Leve alívio. Em terceiro, você vai estar recebendo de volta esse alívio. Então, é muito importante que você faça isso. Então, saindo hoje daqui, enquanto você for para o carro, a hora que acabar aqui, a hora que a gente terminar de orar, já começa a ouvir a sua próxima conversa. Aproveite esse momento aqui para trazer alívio para alguém. Talvez quem mais está precisando de alívio seja a pessoa sentada ao seu lado. Talvez seja ela a pessoa que está mais precisando ouvir uma palavra de encorajamento da sua boca. Não perca tempo, não perca tempo. Aproveite a oportunidade e traga uma palavra de motivação, de alívio, para as pessoas que, quem sabe, estão servindo aqui na igreja, estão com as suas crianças agora, enquanto você está aqui. Ou alguns que estão cuidando do seu carro lá fora. Traga uma palavra de alívio, de encorajamento, um agradecimento. Isso vai começar a fazer diferença na sua vida. Acredite, não é porque eu estou falando, a Bíblia que fala isso. Isso vai fazer diferença na sua vida. Eu vou contar um exemplo muito simples. A pessoa, inclusive, está aqui, eu não vou dizer quem é, mas semana passada foi um dia que eu não estava bem de saúde, e não falei isso para ninguém, e estava meio mal do estômago, e vim aqui pregar do mesmo jeito, e tinha hora que eu estava suando frio aqui, talvez poucos perceberam, mas eu não estava bem, mas a hora que eu terminei de pregar e desci aqui, uma pessoa que não é membro dessa igreja, mas que vem ocasionalmente, chegou para mim e falou assim: olha, muito obrigado, essa palavra foi exatamente para mim, exatamente para mim. Aquilo me trouxe um alívio, que eu esqueci de tudo, esqueci a dor no estômago, esqueci o suar frio, esqueci de tudo, por causa de uma palavrinha simples, e verdadeira, e espontânea, me trouxe um alívio enorme. Quem na sua vida mais está precisando de ouvir alguma palavra de encorajamento, de motivação? Será que é o seu marido? Será que é a sua esposa? Será que é o seu filho? Será que são os seus pais? Será que é um líder seu aqui da igreja? Será que é alguém no seu trabalho? Faça disso uma prática do seu dia a dia. É assim que você vai transformar o ambiente à sua volta. Faça isso com aquela pessoa que você considera importante. A hora que você sair daqui, a hora que você entrar no seu carro, as pessoas que vão estar no seu carro são muito importantes para você. Faça isso com elas. Muda o resultado dessa pesquisa. Equilibra isso no mínimo. Ou, se possível, mude completamente o resultado. Mas preste atenção nas suas palavras a hora que você entrar no carro. Não vai falar assim: nossa, até que enfim. Isso não traz alívio para ninguém. Traga alívio para as pessoas que estão no seu carro. E a hora que você chegar na sua casa, aquelas pessoas você considera importantes. Preste atenção nas coisas que você vai falar hoje à noite. Ou quando você acordar amanhã. Amanhã é feriado para muitas pessoas. As primeiras palavras que você falar, as segundas palavras, na hora do almoço, ou quando você chegar no seu trabalho, para quem for trabalhar amanhã, presta atenção no que você fala. Mesmo que você não tenha isso imediatamente de volta. Com certeza, se você vive em ambientes intoxicados, isso não vai ser imediato. Mas meu desafio para você: a partir de hoje, comece a plantar essas sementinhas. Traz alívio para as pessoas. E, segundo diz a palavra de Salomão, esse alívio vai voltar para você. Imagina como seria na sua casa,
se isso fosse adotado como um propósito de vocês, algo que vocês colocassem em prática, imagina como seria na sua casa, como seria para vocês, homens, sair de casa motivado para trabalhar, como seria para as suas mulheres se sentirem amadas, se sentirem queridas, notadas, para suas filhas, para os seus filhos. Imagina como seria diferente a sua casa se vocês adotassem esse ensinamento da palavra. Imagina como seria diferente no seu ambiente de trabalho. Invista naquelas pessoas que são amargas, invista, traz alívio. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai quebrar aquele gelo. A pessoa não vai conseguir ficar reagindo o tempo todo a isso e te devolvendo coisa ruim. Uma hora ela vai falar assim, puxa vida, essa pessoa só fala coisa legal para mim, eu preciso falar alguma coisa que vá trazer alívio a ela de volta, mesmo que ela não pense desse jeito, mas é o que vai acabar acontecendo, porque isso é um princípio bíblico. E não se esqueça que ouvir isso e achar bacana não significa nada, a não ser que você coloque em prática. Então, no encerramento dessa série, eu quero orar com vocês, para pedir para que Deus cristalize essa imagem dessa balancinha no seu cérebro. Para alguns o cérebro chama smartphone, tudo bem, tira uma foto dessa balancinha e se lembre disso todos os dias. Se lembre de levar alívio para as pessoas que estão ao seu lado, que precisam disso, e aí você vai ser reabastecido. Mas não só isso, que nós saiamos dessa série certos de que nós precisamos aprender a perdoar, certos de que nós precisamos confessar nossos erros e nossos pecados uns aos outros e mudar de atitude, certos de que nós precisamos ter um tempo de reabastecer nossas energias para o bem nosso e para o bem das nossas famílias, certos de que nós precisamos aprender a escolher confiar. Eu creio que se fizermos isso, se colocarmos em prática esses princípios, a sua vida e a minha vida serão muito diferentes. E nós, como igreja, podemos impactar nossa cidade, se nós formos assim. Imagina essas 100 e tantas pessoas aqui mudarem a partir de hoje e passarem a levar alívio às outras pessoas. Imagina como isso iria impactar a nossa comunidade. Imagina se aqui fosse um ambiente onde a gente fosse 6-1, mas ao contrário. Que a gente fizesse uma crítica para cada 6 encorajamentos. Imagina se a gente fosse assim, se a gente conseguir chegar nisso aqui na capela. Como seria impactante para todos nós e como isso ia refletir em Londrina. Em Londrina. Então, eu quero orar com vocês agora, mas eu quero pedir que vocês façam, na sua oração, um compromisso com Deus, de colocar em prática esses ensinamentos nas suas vidas. E eu tenho certeza de todo o meu coração que isso pode mudar radicalmente os ambientes que você frequenta, a sua casa, sua igreja, seu trabalho, aonde você coloca a planta dos seus pés. Amém? Senhor Deus, é mais fácil ouvir e entender do que sair daqui e praticar. Eu sei disso, e é por isso, Deus, que nós precisamos da Tua ajuda, Senhor Deus. Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos lembre, Senhor Deus, dos princípios que o Senhor tem nos ensinado durante essa série, dos princípios que a Tua palavra nos ensina todos os dias, Pai. Que nós sejamos pessoas realmente, Pai, que perdoamos aqueles que nos ofendem. Que nós sejamos pessoas, Senhor Deus, que tenhamos humildade o suficiente, Pai, para pedir perdão quando nós erramos, confessar o nosso erro e corrigir, Senhor Deus, e mudar de postura, Pai.
para que nós aprendamos, Senhor Deus, a respeitar os nossos corpos e as nossas famílias e a nossa mente, e ter um descanso, Senhor Deus, semanal, um dia onde a gente desliga de trabalho, um dia onde a gente não consulta notícia, um dia onde a gente não entra em Facebook, nem WhatsApp, um dia onde a gente possa dedicar às nossas famílias e ao Senhor, Pai. Ajude-nos a fazer isso de verdade, Pai. Está tão difícil, a gente quer levar trabalho para casa todos os dias, mas isso é um mandamento seu, isso é um mandamento. Ajude-nos a colocar isso em prática, Deus. Ajude-nos a confiar, a escolher confiar. Se é uma escolha, Pai, ajude-nos a escolher certo. E o que o Senhor nos ensinou hoje, Pai, pode fazer tanta diferença nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Por favor, nos lembre disso todos os dias. Ajude-nos a mudar a nossa fala, Senhor Deus. Ajude-nos a motivar as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de palavras, Senhor Deus, que nos levem, que potencializem o nosso dia, que tragam paz, leveza, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, nos ajude. Eu preciso disso. Eu confesso, Senhor Deus, que eu sou uma pessoa crítica. Eu preciso disso, Senhor Deus, na minha vida e na minha família. Transforma a minha vida e a de cada um dos meus irmãos que também precisam disso, Pai. E que seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através da harmonia que nós vamos trazer aos nossos lares e aos nossos ambientes, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Que vocês tenham uma ótima semana. E quem puder ter o feriado amanhã, aproveite com a sua família, aproveite para falar coisa boa. Não olha para as notícias, não preste atenção na economia. Faça do seu lar o melhor lugar do mundo. Amém? Uma ótima semana, até a semana que vem com uma série nova.